Sua mentalidade faz toda a diferença. Esse é um assunto meio interessante que muito tem se falado, tem ficado mais popular nos últimos anos, mas que, por mais que tenha ficado popular no sentido de ser até desprezado, eu acho ele muito importante e que precisa ser mais falado, que é a questão da mentalidade. E o que é a mentalidade? Não é pensar positivo. Claro que pensar positivo ajuda, mas não é, minha mentalidade é, vou pensar positivo. Não, tu tem que estar com a tua mentalidade, o que chamam de, se popularizou também como mindset, que é você estar com a sua mente focada e no objetivo certo do que você está fazendo. Porque isso sim faz uma diferença, porque vamos pensar que você está começando um projeto e você pensa assim, eu vou começar, vou tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Na tua cabeça tá isso. Então não adianta tentar, sério, desiste, muda isso primeiro para depois começar, porque senão não vai adiantar nada. Por isso que esse assunto está vindo antes, está vindo logo aqui no podcast, antes de assuntos mais práticos, porque você precisa ter uma mentalidade um pouco melhor do que isso, né? Uma mentalidade pensando que vai dar certo, pensando para frente, mudar girar a chave, que o nosso cérebro nada mais é do que um software, um programa de computador, mas é na nossa cabeça, o programa de computador do ser humano que faz a gente viver e ser o que a gente é, né? O nosso cérebro é uma máquina incrível. E a gente pode mudar algumas coisas que não estão de acordo com o que a gente gostaria nele. Então, uma delas é a mentalidade. Então, algumas coisas que você tem que mudar também são as crenças, que são é bem popular também esse assunto, né? E também mal falado, digamos assim, mas é importante, porque se você vai criar um projeto e você tem a crença que só ganha dinheiro quem fizer coisa errada, não vai dar certo. Não adianta tentar. É um negócio muito claro. Não adianta você tentar porque simplesmente não vai dar certo. Se você tem a crença que para ganhar dinheiro você tem que mentir, também não vai dar certo. Ou você vai mentir e vai ganhar dinheiro, mas é isso que você quer, ou simplesmente não vai dar certo. Então você tem que pensar nisso, pensar nessas situações e mudar essas crenças. Como é que se muda essa crença? É só pensar, a partir de hoje eu não penso nisso? Não, não é tão simples assim. Se fosse mais gente, mudaria de forma mais fácil. Você precisa praticar autoconhecimento, você precisa ler sobre o assunto, você pode fazer terapia, que é uma ótima dica para qualquer situação da vida. Você pode pensar em fazer um coach, se você gosta, se você não tem preconceito com o assunto, pesquisar sobre pessoas que trabalham crenças. Tem muita gente bacana fazendo um trabalho bacana de crenças, e você precisa mudar isso, porque isso vai te paralisar quando você tiver com o seu projeto em andamento. Essas crenças vão te deixar estagnado, paralisado, e isso não é nada bom. Então, essas crenças vão ajudar a melhorar a tua mentalidade. E claro que a gente tem um lado um pouco de pensar no outro lado, mas vamos pensar o seguinte: você está lançando um projeto, e aí vem aqueles e se? Todo mundo acontece isso. E se der errado? Se der errado, eu vou ficar sem dinheiro, se der errado, eu vou me frustrar, se der errado, eu vou ficar triste. Mas e se der certo? Por que que as pessoas têm esse. Você percebe que as pessoas têm essa mentalidade mais focada no negativo? As pessoas criam alguma coisa e já pensam. E se der errado? Elas pensam assim: eu vou viajar. Mas e se faltar dinheiro depois? Mas e se sobrar dinheiro depois, mesmo indo viajar, não é ótimo? Por que que as pessoas pensam só nesse outro lado? Então elas têm que girar essa chave, digamos assim, mudar o mindset para pensar de uma forma para frente. Não é só o pensamento positivo. É claro que o pensamento positivo adianta, é importante, e você não pode ficar fazendo todas as coisas na vida pensando de forma negativa, porque assim você tem um problema de saúde, né? Você precisa pensar positivo, precisa pensar que as coisas vão dar certo e precisa fazer o seu esforço, porque não adianta só pensar, rezar ou qualquer coisa do tipo, porque sem o seu esforço nada vai adiantar. Então, o que que é essa questão da mentalidade? É mais ou menos isso. Você precisa ter uma mentalidade focada no lado bom da situação, o que vai dar certo. Imagina que você vai lançar um projeto, então você precisa fazer a sua parte, logicamente, se esforçar, ir atrás tudo que precisa, os conteúdos, materiais, treinamentos, ferramentas, tudo, mas você precisa também ter uma mentalidade focada no resultado, no que vai dar certo, no retorno que você vai ter. E isso também é muito importante em momentos mais delicados, digamos assim, momentos mais tensos que vão ter. Pode ter certeza que vão ter. Então imagine que você lançou seu projeto com várias ideias, vários planejamentos, mas sua meta é o público atingido, sua meta financeira, talvez, ou a sua ideia não prosperou tanto quanto você gostaria que tivesse prosperado. Então, nesse momento, você pode pensar, usar um lado da tua cabeça, que é o que pensa mais ou menos assim:
Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu tentei porque, disseram que era legal e tal, eu fui experimentar, mas no fundo eu sabia que não ia dar certo, porque tem esse lado da nossa mente, que dizem que é o anjinho e o diabinho, né? Tem esse lado na nossa mente que pensa que as coisas não vão dar certo. Então, um lado da sua mente pode meio que dizer pra ti que você sabia que não ia dar certo. Mas nesses momentos mais delicados, o que você pode pensar é que você está seguindo um objetivo, uma meta, que você está fazendo algo que você gosta, que isso é parte da jornada, que momentos ruins de mais dificuldade vão existir, mas que os resultados melhores vão aparecer no futuro. Então é muito importante pensar isso para se manter no caminho, se manter em frente, porque um grande erro, do modo geral, no empreendedorismo é achar que os resultados vão vir logo e eles não vêm logo. Eles demoram, claro que depende de cada projeto, de cada pessoa e tudo mais, né, de cada situação, mas não é assim, em um mês a sua vida mudou. Talvez não mude em dois, talvez não mude em um ano. É uma caminhada um pouco mais longa do que isso. E você vai dar uma caminhada pelo resto da vida nesse sentido. Então, isso acaba frustrando as pessoas, porque elas acham que por ser a internet ter um público maior, ter um alcance maior, vai dar um resultado imediato. Isso não acontece, as pessoas acabam se frustrando muito. E se elas não têm uma mentalidade, um mindset bom, não trabalharam isso, têm essas crenças, isso só vai se fortalecer para o lado negativo. A pessoa tentou fazer o seu projeto, colocou seu projeto no ar e ele não teve o retorno esperado, independente de qual tipo de retorno, a pessoa vai pensar: eu sabia que isso aí não dava certo, eu sabia que a gente só ganha dinheiro se trapacear, a gente só ganha dinheiro se fizer coisa errada. Eu tinha certeza que não adianta fazer isso porque se eu fizer isso da forma correta eu não vou ganhar dinheiro. Então essas crenças, em vez de saírem, em vez de ficarem de lado, elas se fortificam ainda mais nessa situação. Então você precisa trabalhar essa questão da mentalidade, porque senão você vai enlouquecer, logicamente, porque você vai ter momentos ruins, como tudo na vida vai ter momentos mais difíceis, e você com uma mentalidade melhor, uma mentalidade positiva também, claro, você vai conseguir lidar melhor com a situação, com tudo que acontecer, e claro que você precisa também pensar nesse sentido para a sua vida. Então, a questão do mindset, tem um livro chamado Mindset, eu não lembro o nome da autora, mas não é do Brasil, que fala sobre isso, que é algo um pouco antigo, também pode te ajudar nesse sentido. E se você ler um pouco mais sobre mindset, sobre mentalidade, é bem interessante e vai te ajudar a entender um pouco mais do que eu estou falando, porque eu estou falando de uma forma mais geral, para quem está iniciando nesse assunto, para quem ainda não tem tanto conhecimento do assunto. Mas uma dica, e você pode e deve fazer isso, é se aprofundar mais no assunto que você vai entender melhor. Porque é importante, é fundamental e é uma dica que você precisa colocar em prática para ter resultados esperados, para conseguir avançar, para não desistir no meio do caminho, porque uma coisa que acontece muito é as pessoas desistirem no meio do caminho. Isso é bem comum, infelizmente, e acontece num número alto de pessoas que iniciam projetos e por isso também que eles não dão resultado. Porque a pessoa desiste no meio do caminho é sinal que ela não conseguiu ter uma mentalidade positiva, uma mentalidade adequada para seguir em frente com as situações adversas. Então, isso é importante também, e eu estou falando mais de questões um pouco mais gerais e não tão práticas nesses primeiros podcasts, porque você precisa entender isso. Você precisa entender o que é necessário para empreender, que eu falei nos podcasts anteriores. Você precisa entender sobre a questão do aquele mito, né? Eu não nasci para empreender. Você precisa entender que seu maior ativo é o seu conhecimento, que a gente vive uma era do conhecimento, da informação, que você pode se beneficiar disso, porque você precisa ter isso em mente, estudar até sobre esses assuntos, ler mais sobre esses assuntos, pesquisar, para você entender um pouco mais do que eu estou falando, desse mundo que eu digo assim, e perceber como é interessante, como vale a pena, para depois pensar em projetos e ideias e tudo mais, porque as pessoas têm essa mentalidade também. Beleza, gostei do que tu está falando, amanhã eu quero ter um projeto no ar e tá tendo resultados, mas não é assim que acontece, é um processo, você primeiro precisa trabalhar você, trabalhar o seu autoconhecimento, a sua mentalidade também, muito importante, para depois pensar num tipo de projeto, tipo de público, nicho, fazer pesquisa de mercado, todas essas coisas que eu não acho tão interessantes, mas algumas delas são necessárias sim. Então, eu não estou dizendo que isso não é importante, estou dizendo que tem outras formas do que as comuns, as tradicionais que a gente escuta por aí. Então, mas antes disso, você precisa cuidar de você, cuidar da sua cabeça, dos seus objetivos, entender o assunto, para depois pensar em ter um projeto no ar e tudo mais, que não é algo que se faz do dia para a noite. Pode fazer de forma mais rápida? Pode, mas você precisa refletir sobre isso. Então, a mentalidade é algo muito importante, é algo que você precisa trabalhar, é algo fundamental, indispensável. Essa questão que você vai achar
pesquisando talvez por mindset, você vai achar textos, vídeos e podcasts sobre isso. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre o que é a mentalidade, como usar ela, como utilizar ela no seu dia a dia e como ela é importante. Se você ficou com alguma dúvida, quer conversar um pouco mais, quer falar um pouco mais sobre isso, é só mandar um e-mail para mim para contato@mudancadeplanos.com.br ou responder aqui no SoundCloud ou no YouTube, não sei onde você está ouvindo, que a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui terminando esse podcast e a gente volta amanhã. Eu volto amanhã, né? A gente não, porque sou eu. Eu volto amanhã com mais um podcast e a gente se encontra aqui. Daí isso tá certo. Então se encontramos aqui amanhã no próximo podcast. Então é isso, um abraço.